Olá! Bem-vindos ao canal. Vamos treinar agora com mais 30 questões de direito constitucional que caíram em concursos da banca CESP-Sebrasp. Vamos começar então. Questão de número 1. Com base no disposto na Constituição Federal de 1988 e em seus princípios e normas, julgue o item a seguir. Os corpos de bombeiros militares integram um sistema de segurança pública, a eles incumbindo a execução das atividades de defesa civil? E aí? Você acha que está certo ou errado? A questão está correta, pois de acordo com o artigo 144, parágrafo 5º, da Constituição Federal de 1988, os corpos de bombeiros militares integram um sistema de segurança pública, e entre suas atribuições está a execução de atividades de defesa civil. Questão de número 2. A Constituição Federal de 1988 prevê como princípio que rege República Federativa do Brasil em suas relações internacionais a não concessão de extradição a estrangeiro por crime político ou de opinião. E aí? Certo ou errado? Errado, pois os princípios que regem as relações internacionais estão elencados no artigo 4º da Constituição Federal de 88. A proibição de extradição por crime político ou de opinião consta no artigo 5º, inciso 52, que integra o capítulo dos direitos e garantias fundamentais, e não na lista de princípios do artigo 4º. Portanto, afirmar que essa proibição é um princípio que rege as relações internacionais é incorreto. Trata-se de uma garantia constitucional, artigo 5º, inciso 52, não de um princípio do artigo 4º. Questão de número 3. A Constituição Federal de 1988 prevê como princípio que rege a República Federativa do Brasil em suas relações internacionais o repúdio ao terrorismo e ao racismo. E aí? Certo ou errado? Correto. O repúdio ao terrorismo e ao racismo é expressamente um dos princípios constitucionais que orientam a atuação internacional do Brasil. Esse princípio reflete o compromisso do país com os direitos humanos, a paz e a igualdade entre os povos, servindo de base para a política externa brasileira. Questão de número 4. Normas de direito internacional por excelência, os tratados compreendem grande variedade terminológica, o que decorre tanto de seu caráter difuso, quanto de sua natureza multicultural e cosmopolita. No que se refere ao direito dos tratados e ao disposto na Constituição Federal de 1988, julgue o próximo item. Sendo a Constituição Federal de 1988 omissa quanto à competência para proceder à denúncia de tratado, o Supremo Tribunal Federal decidiu ser a denúncia, atribuição exclusiva do Presidente da República, a quem incumbe a condução da política externa. E aí? Está certo ou errado? Errado, pois segundo o Supremo Tribunal Federal, ADC 39, à luz da Constituição Federal de 1988, decorre do Estado democrático de direito e do princípio da legalidade que a denúncia de um tratado internacional, ou seja, a retirada do Brasil de um acordo internacional, embora produza efeitos externos a partir do ato do Presidente da República, só pode surtir efeitos no direito interno com a aprovação do Congresso Nacional. Portanto, a retirada unilateral feita apenas pelo Presidente da República é inconstitucional, pois depende da anuência do Congresso para que as normas do tratado deixem de vigorar no ordenamento jurídico interno. Questão de número 5. A agitada história política do Brasil republicano foi marcada pela existência de várias constituições. A esse respeito, julgue o item seguinte. A Constituição de 1967 seria alterada 2 anos depois de sua outorga, em decorrência do AI-5, que restringiu a pena de morte à legislação militar, em casos de guerra externa, uma das principais mudanças instituídas pelo referido ato. E aí? Está certo ou errado? O item está incorreto. A limitação da pena de morte à legislação militar em caso de guerra externa já existia no texto original de 1967, não sendo uma consequência do AI-5. O AI-5 não abordou a pena de morte. Seu foco era político e repressivo, não penal. Somente com o AI-14, em 1969, a pena de morte passou a estar expressamente prevista na legislação, e não com o AI-5.
Questão de número 6. Julgue o próximo item relacionado aos direitos humanos. O rol de direitos e garantias fundamentais catalogados no artigo 5º da Constituição Federal de 1988 deve ser interpretado restritivamente por ser exaustivo. E aí? Está certo ou errado? A questão está incorreta. O artigo 5º da Constituição Federal de 1988 apresenta direitos e garantias fundamentais que não são exaustivos. A própria Constituição prevê que os direitos fundamentais devem ser interpretados de forma ampliativa e em conformidade com os tratados internacionais de direitos humanos, respeitando a dignidade da pessoa humana e os princípios constitucionais. Portanto, a interpretação não é restritiva, mas sim protetiva e extensiva, permitindo a aplicação de outros direitos e garantias fundamentais mesmo que não estejam expressamente listados no artigo. Questão de número 7. A respeito da organização do Estado, da administração pública, da organização dos poderes e das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente. O servidor abrangido por regime próprio de previdência social terá direito à aposentadoria no âmbito da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, aos 62 anos de idade, se mulher, e aos 65 anos de idade, se homem. E aí? Está certo ou errado? A questão está incorreta. A Emenda Constitucional 103, de 2019, e o artigo 40 da Constituição Federal de 88 estabelecem a aposentadoria com idade mínima de 62 anos para mulheres e 65 anos para homens, somente para os servidores da União. Estados, Distrito Federal e municípios possuem regimes próprios, que podem definir regras diferentes, desde que respeitem o mínimo constitucional previsto pela reforma da Previdência. Ou seja, eles não são obrigados a seguir exatamente os mesmos limites de idade da União. Portanto, o erro do item está em generalizar a regra da União para todos os entes federativos, o que não é correto. Questão de número 8. A respeito da organização do Estado, da administração pública, da organização dos poderes e das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente. Os sítios arqueológicos e pré-históricos constituem bens da União, ao passo que as cavidades naturais subterrâneas pertencem aos Estados. Está certo ou errado? A questão está errada, pois de acordo com o artigo 20 da Constituição da República Federativa do Brasil, tanto as cavidades naturais subterrâneas, quanto os sítios arqueológicos e pré-históricos, são bens da União. Questão de número 9. A respeito da organização do Estado, da administração pública, da organização dos poderes e das funções essenciais à justiça, julgue o item subsequente. Membro do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, maior de 35 anos de idade, pode ser nomeado pelo Presidente da República como Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, após a aprovação de seu nome pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal. Está certo ou errado? A questão está correta. De acordo com a Constituição Federal, artigo 128, parágrafo 1º, o Ministério Público da União tem por chefe o Procurador-Geral da República, nomeado pelo Presidente da República, dentre integrantes da carreira, maiores de 35 anos, após sua aprovação pela maioria absoluta dos membros do Senado Federal, para mandato de 2 anos, permitida a recondução. Questão de número 10. Julgue o seguinte item, com base nos princípios e direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Considere que Pedro, nascido em Paris quando seu pai, brasileiro nato, desempenhava a missão de adido do Brasil na França, seja eleito senador da República Brasileira. Nesse caso, Pedro pode ocupar o cargo de presidente do Senado Federal. Está certo ou errado? A questão está correta. Pedro, embora tenha nascido em Paris, é considerado brasileiro nato, porque seu pai era brasileiro nato e estava em missão diplomática no exterior. Dessa forma, ele cumpre o requisito de nacionalidade para exercer cargos privativos de brasileiros natos, incluindo a presidência do Senado Federal. Questão de número 11.
Acerca dos pressupostos processuais, dos poderes e deveres das partes e do juízo, da formação, suspensão e extinção do processo, julgue o item a seguir. O juiz pode determinar, de ofício, medidas para assegurar o cumprimento de ordens judiciais, ainda que não requeridas pelas partes. Está certo ou errado? A questão está correta. De acordo com o artigo 139, inciso 4, do Código de Processo Civil, compete ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive de ofício, ainda que não requeridas pelas partes. Esse dispositivo reflete o poder geral de efetivação do magistrado, que visa garantir a autoridade das decisões judiciais e a efetividade do processo. Questão de número 12. A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o próximo item. No sistema de competências legislativas concorrentes entre União, Estados e Distrito Federal, a competência da União para estabelecer normas gerais implica uma limitação constitucional expressa, que visa reservar espaço legislativo adequado aos demais entes federativos, sendo as normas gerais caracterizadas como diretrizes de natureza aberta e abstrata, de aplicação uniforme nacional, que não esgotam a regulamentação da matéria. Certo ou errado? A questão está correta. O item está de acordo com o entendimento doutrinário e jurisprudencial do STF sobre o federalismo cooperativo e o sistema de competências legislativas concorrentes, previsto no artigo 24 da Constituição Federal de 1988. Nesse modelo, a União edita normas gerais, e os Estados e o Distrito Federal podem exercer competência suplementar, detalhando e adaptando essas normas às suas realidades regionais. Questão de número 13. A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o próximo item. As competências administrativas comuns à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios podem ser objeto de delegação entre os entes federativos por meio de convênios administrativos ou consórcios públicos, de forma a permitir que municípios de menor capacidade técnica transfiram suas competências para Estados ou União, com a consequente renúncia temporária ao exercício dessas atribuições constitucionais. Certo ou errado? A questão está errada. As competências administrativas comuns, também chamadas de competências materiais, estão previstas no artigo 23 da Constituição Federal de 1988 e são indelegáveis, porque decorrem diretamente da Constituição. São atribuições próprias e irrenunciáveis de cada ente federativo. O que pode ocorrer é a cooperação administrativa entre os entes federativos, mediante convênios ou consórcios públicos, para execução conjunta de determinadas tarefas. Contudo, isso não significa delegação ou renúncia de competência, mas sim exercício cooperativo, mantendo-se a responsabilidade de cada ente. Questão de número 14. A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o próximo item. A competência municipal para suplementar a legislação federal e estadual autoriza os municípios a editarem normas mais rigorosas que a legislação federal em matérias ambientais e de consumo, independentemente da demonstração de interesse local predominante, bastando a justificativa de melhor proteção aos direitos fundamentais dos munícipes. Certo ou errado? O item está incorreto. A competência suplementar dos municípios está prevista no artigo 30, inciso 2º, da Constituição Federal de 1988, e não é irrestrita. O município pode suplementar a legislação federal e estadual, mas somente quando houver interesse local e para ajustar normas gerais às peculiaridades locais. Questão de número 15. A respeito da organização político-administrativa do Estado brasileiro, julgue o próximo item. As competências legislativas residuais dos Estados-membros, embora configurem regra geral de atribuição por exclusão conforme a Constituição Federal, abrangem a possibilidade de os Estados legislarem sobre direito civil, penal e processual nas lacunas da legislação federal, desde que demonstrados o interesse regional predominante e ausência de normatização federal específica sobre o tema. Certo ou errado? A questão está incorreta.
A competência legislativa residual dos Estados, artigo 25, parágrafo 1º, da Constituição Federal, não permite legislar sobre direito civil, penal ou processual, pois essas matérias são de competência privativa da União, artigo 22, inciso 1º, da Constituição Federal. Mesmo havendo lacuna ou interesse regional, os Estados não podem normatizar esses temas, salvo autorização por lei complementar federal. Questão de número 16. No que concerne ao Poder Judiciário, julgue o item que se segue, com base no disposto na Constituição Federal. As garantias constitucionais da magistratura incluem a vitaliciedade, que, no primeiro grau, só é adquirida após 2 anos de exercício, a inamovibilidade, que pode ser excepcionada por motivo de interesse público, e a irredutibilidade de subsídios, observadas as ressalvas previstas no texto constitucional. Certo ou errado? O item está correto. Está de acordo com o artigo 95 da Constituição Federal. As garantias da magistratura são: vitaliciedade, adquirida após 2 anos de exercício no primeiro grau, só podendo perder o cargo por sentença judicial transitada em julgado; inamovibilidade, que pode ser afastada por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente; e irredutibilidade de subsídios, respeitadas as exceções constitucionais, como o teto remuneratório. Questão de número 17. Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte. A cidadania, na condição de princípio fundamental, não se caracteriza meramente pelo status jurídico de um indivíduo de ser cidadão e fruir direitos políticos, pois o Estado democrático pressupõe uma concepção de cidadania ativa e responsável, em sintonia com a dignidade da pessoa humana. Certo ou errado? O item está correto. A cidadania como princípio fundamental, artigo 1º, inciso 2º, da Constituição Federal, não se limita ao direito de votar e ser votado. Ela expressa uma participação ativa e responsável do cidadão na vida política e social, em harmonia com a dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal, sendo essencial ao Estado democrático de direito. Questão de número 18. Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte. O princípio da dignidade da pessoa humana, além de assumir a condição de valor-fonte, que conforma o ordenamento constitucional, pode operar simultaneamente como regra constitucional, conforme exemplifica a vedação à tortura e aos tratamentos desumanos e degradantes. Certo ou errado? A afirmação está correta. O princípio da dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º, da Constituição Federal de 1988, é um valor-fonte do ordenamento constitucional, orientando a interpretação e aplicação das normas. Simultaneamente, ele atua como regra concreta, materializada em dispositivos específicos, como a vedação à tortura e a tratamentos desumanos ou degradantes, artigo 5º, inciso 3º, da Constituição Federal, garantindo proteção efetiva aos direitos fundamentais. Questão de número 19. Acerca dos princípios fundamentais da Constituição Federal de 1988, julgue o item seguinte. Os princípios fundamentais previstos no título 1º da Constituição Federal representam uma inovação no constitucionalismo brasileiro, uma vez que as constituições anteriores não continham dispositivos com estrutura principiológica. Certo ou errado? O item está incorreto. Embora o título 1º da Constituição Federal de 88 explicite os princípios fundamentais, não se trata de uma completa inovação, pois constituições brasileiras anteriores já continham dispositivos com caráter principiológico, mesmo que não organizados formalmente como princípios fundamentais. A Constituição Federal de 88 apenas estruturou e sistematizou esses princípios de forma mais clara e explícita. Questão de número 20. A classificação das constituições constitui instrumento teórico essencial para a compreensão da diversidade e da complexidade do fenômeno constitucional contemporâneo. A esse respeito, julgue o item a seguir. A distinção entre constituições formais e materiais é relevante apenas para sistemas jurídicos que não possuem constituição escrita,
uma vez que nas constituições codificadas, a coincidência entre forma e matéria constitucional, não sendo possível a existência de normas materialmente constitucionais, fora do documento constitucional formal. Certo ou errado? O item está errado. A distinção entre constituição formal e material também vale para constituições escritas, pois podem existir normas materialmente constitucionais fora do texto formal, como tratados de direitos humanos com status constitucional, artigo 5º, parágrafo 3º, da Constituição Federal. Logo, não há coincidência absoluta entre forma e matéria. Questão de número 21. A classificação das constituições constitui instrumento teórico essencial para a compreensão da diversidade e da complexidade do fenômeno constitucional contemporâneo. A esse respeito, julgue o item a seguir. A Constituição Federal de 1988, por ser analítica e contemplar extenso rol de direitos fundamentais e regras detalhadas sobre organização estatal, exemplifica o modelo de Constituição que manifesta certa desconfiança em relação aos poderes constituídos, limitando sua discricionariedade. Certo ou errado? O item está correto. A Constituição Federal de 1988 é analítica, pois trata de forma ampla e detalhada de temas políticos, sociais, econômicos e administrativos. Esse detalhamento reflete uma desconfiança em relação aos poderes constituídos, ao limitar sua margem de discricionariedade por meio de regras e princípios minuciosos, típicos de uma Constituição dirigente e compromissória, voltada à concretização de direitos e objetivos sociais. Questão de número 22. Julgue o seguinte item, com base nos princípios e direitos e garantias fundamentais estabelecidos na Constituição Federal de 1988. Em razão do princípio da legalidade, os direitos e garantias fundamentais devem estar expressos no texto constitucional ou em tratado internacional em que a República Federativa do Brasil seja parte. Certo ou errado? A questão está incorreta. O artigo 5º, parágrafo 2º, da Constituição Federal de 1988, estabelece que os direitos e garantias expressos na Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que o Brasil seja parte. Portanto, nem todos os direitos fundamentais precisam estar expressos, há também direitos implícitos, reconhecidos pela interpretação constitucional. Julgue o item a seguir, relativo à classificação da Constituição e ao poder constituinte. A impossibilidade de emenda constitucional ser promulgada na vigência de estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal constitui limitação circunstancial do poder constituinte derivado decorrente. Certo ou errado? O item está incorreto. A vedação de emenda constitucional durante a vigência de estado de defesa, estado de sítio ou intervenção federal é uma limitação circunstancial do poder constituinte derivado reformador, e não do poder constituinte derivado decorrente. O poder constituinte derivado reformador é o responsável por alterar a Constituição Federal por meio de emendas. Já o decorrente é aquele exercido pelos estados ao elaborar suas constituições estaduais, observando os princípios da Constituição Federal. Questão de número 25. Em relação aos direitos e garantias fundamentais previstos na Constituição Federal de 1988, julgue os itens seguintes. Brasileiro naturalizado, com 36 anos de idade, pode eleger-se senador da República caso cumpridos os demais requisitos, porém não poderá presidir a respectiva Casa Legislativa. Certo ou errado? O item está correto. O brasileiro naturalizado pode ser eleito senador, desde que cumpra os requisitos constitucionais, idade mínima de 35 anos e pleno exercício dos direitos políticos. Contudo, não pode ocupar os cargos privativos de brasileiro nato, entre os quais está o de presidente do Senado Federal. Questão de número 26. Julgue o item seguinte, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional. O direito de propor ação direta de inconstitucionalidade é garantido a partido político, desde que tenha representação em ambas as casas legislativas. Certo ou errado? O item está incorreto.
O partido político com representação em pelo menos uma das casas do Congresso Nacional tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade. O item está errado porque exige representação em ambas as casas, quando a Constituição requer apenas uma. Questão de número 27. Julgue o item seguinte, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional. Não é cabível a propositura de arguição de descumprimento de preceito fundamental, contra vetos presidenciais. E aí? Certo ou errado? O item está correto. De acordo com a jurisprudência do STF, não cabe arguição de descumprimento de preceito fundamental contra atos políticos típicos, como vetos presidenciais, pois estes integram um processo legislativo e possuem natureza interna corporis, insuscetível de controle judicial nessa via. Questão de número 28. Julgue o item seguinte, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional. Para que possam ingressar em juízo na defesa de seus direitos, os indígenas devem comprovar previamente a sua capacidade processual. Certo ou errado? O item está incorreto. Os indígenas possuem capacidade processual plena para defender seus direitos em juízo, dispensando comprovação prévia. A Constituição Federal de 1988, em seu artigo 232, assegura-lhes os mesmos direitos civis e processuais dos demais brasileiros, respeitada sua organização social e costumes. Questão de número 29. Julgue o item seguinte, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional. A União pode excepcionalmente realizar intervenção federal nos municípios localizados em territórios federais, mas não pode intervir nos municípios dos Estados-membros. Certo ou errado? A assertiva está correta. A União não pode intervir nos municípios dos Estados-membros, respeitando a autonomia federativa. Porém, nos territórios federais, onde não há Estado-membro, a União pode intervir nos municípios, aplicando as regras típicas de intervenção estadual, artigo 35 da Constituição Federal de 1988. Portanto, a assertiva está correta, pois trata da exceção constitucional dos territórios federais. Questão de número 30. Julgue o item seguinte, no que se refere a diversos aspectos do direito constitucional. A alteração da Constituição Federal, por meio de emendas constitucionais, decorre do poder constituinte originário. Certo ou errado? A afirmativa está incorreta. A alteração da Constituição Federal por emenda é realizada pelo poder constituinte derivado reformador, não pelo originário. O poder originário cria a Constituição do zero, enquanto o derivado apenas modifica ou complementa a Constituição existente, respeitando os limites formais e materiais, cláusulas pétreas, conforme artigo 60 da Constituição Federal de 1988. E aí? Conseguiu acertar? Comenta aí abaixo o que achou das questões. Quantas errou? Quantas acertou? Se gostou do vídeo, deixa o seu like. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Continue praticando e até a próxima, pessoal!